Gente, boa noite, privilégio mesmo com vocês. É sempre uma emoção. E a emoção está mais forte porque a gente veio aqui nesse ambiente com os professores Carlos Ramos e vai sentar bem na minha frente aqui. Tive o privilégio de, enquanto aluno aqui na faculdade, conviver com o antigo atual amigo, né? O professor Paulo Garcia, que depois foi também meu SD, mentor, e tivemos bons momentos lá no Distrito Norte. E eu tinha que pregar diante de uma comunidade de fé, do pastor Luiz Carlos e do pastor Paulo Garcia. Então é sempre um desafio estar aqui diante desses servos de Deus e é sempre um privilégio estar aqui com vocês. O tema dessa noite, a praça, o povo e a pregação, ele segue a linha de raciocínio de um subtítulo, né? O ad populum na linguagem bíblico-teológica de Wesley, origem, contexto e significado. Né? Quando a gente se aproxima de um tema como esse, ou de um pensador, de um decadente Wesley, como dizia Frank Baker, é sempre um desafio. Por quê? A história, mesmo a história moderna, ela pode facilmente se tornar mitologia. O ser humano, ou seres humanos, são criaturas complexas. Então, até mesmo uma simples tentativa, um esforço inocente para tentar compreender uma pessoa, um movimento, nos leva a simplificações, às vezes, excessivas. O que pode ser bastante injusto para qualquer pessoa ou para qualquer movimento. Mesmo que não fosse o Wesley, o movimento metodista. Por quê? Porque talvez por um certo capricho, por acaso, um deliberado testemunho preconceituoso por parte de quem está falando, por parte de quem está fazendo a ponderação, pode causar danos muito piores do que a gente pode imaginar. Frank Baker vai dizer o seguinte: de modo que a história pode apresentar o vilão como um herói e o homem digno como um canalha. A gente está consciente desse risco, a gente está consciente das simplificações que são necessárias para esse tipo de exposição, mas ainda assim nós vamos fazer. A gente vai começar esse nosso bate-papo aqui com uma expressão de Rusto Gonzalez. Para Wesley, a função mais importante na teologia se encontra na pregação. O argumento de Rusto Gonzalez, na introdução das obras de Wesley em espanhol, sugere que Wesley estava convencido de que por meio da pregação, a teologia poderia servir a vida da igreja de um modo mais satisfatório. Semelhantemente, na introdução das obras de Wesley em inglês, Albert Outler ressalta que a pregação era o elemento preponderante que definia o caráter da vocação ministerial de Wesley. Outler recorda, entre outras coisas, as palavras de Wesley registradas em seu journal no dia 28 de julho de 1757, aspas, por volta do meio-dia eu preguei em Woodseas, à noite em Sheffield. De fato, realmente eu vivo pregando, eu vivo para a pregação. Eu nasci para isso. Em certo sentido, Outler enfatiza que a teologia de Wesley ela acompanhou uma tendência iniciada pelos puritanos do século XVII, já consumada no século XVIII, de elevar a pregação bíblica a uma posição reguladora do propósito de melhor comunicar a graça de Deus. Já o professor Richard Spielberg, ao tratar da motivação originária da teologia de Wesley, ele assevera que, aspas aqui, no esforço de compreender a teologia de Wesley, nós necessitamos começar com a vida, não com um quadro de conceitos ou de influências, fecha aspas. Em síntese, o professor Rui acentua a centralidade da pergunta existencial sobre o modo de salvação e o exame integral da Escritura, novamente a Escritura, como princípio normativo de resposta. Então, uma teologia que nasce na vida, vai dizer o professor Rui, e em favor da vida, não é dada a especulações. Uma teologia que nasce na vida e em favor da vida não é dada a especulações, assim como a Bíblia também não é. Portanto, é na circularidade entre vida concreta e Escritura que a teologia wesleyana é vertida na pregação a serviço da igreja, cujo teor assume contorno de uma normatividade doutrinária. Wesley, então, ele iria organizar e publicar um conjunto de
Em meados de 1730, Wesley começa a praticar a decisão de se tornar um homo unius libre, um homem de um só livro, uma resolução que, segundo o nosso saudoso professor Heidegger, conduziu a um redimensionamento dos seus hábitos de leitura. O professor Heidegger fala um sacrifício pessoal em favor de um novo modo de pensar e fazer teologia. Essa decisão passou a ter uma importante dimensão polêmica e apologética, que se observa no prefácio dos Sermões em 1746. O professor Heidegger comenta o seguinte: ao invés de dizer, lá nesse prefácio, em inglês, quero ser um homem de um só livro, Wesley diz, que seja eu homo unius libre. Declara que pretende falar ao povo, mas usa a expressão latina também ad populum. Como lembrou aqui o professor Rui, contradição, um paradoxo. A expressão homo unius libre, aparentemente, o professor Heidegger diz o seguinte, remonta a uma pergunta antiga feita por Tomás de Aquino: como alguém pode tornar-se erudito? A resposta seria: lendo o livro. O significado disso seria, pode ser, siga o meu exemplo, eu leio Aristóteles. Ou então, devore a sua teológica, isto é, leia a minha grande obra. Wesley, ele deixa claro que para ele é só o livro de Deus, e não outro, que pode ensinar ao pecador ou à pecadora o caminho da salvação. Portanto, é nesse livro que ele pretende basear todos os sermões que publicará para a instrução teológica e moral do povo chamado metodista. Um ano antes, 1729, ele vai residir em Oxford, novembro, parece que é novembro. Ele passa a integrar um grupo formado por Sir John Charles com a participação de outros dois jovens cavalheiros, que ficou conhecido como Holy Club, o Clube Santo, né? Ainda em 1729, Wesley acolhe o conselho de um homem sábio. O professor Rui também comentou isso com a gente aqui. Nós não sabemos quem é esse homem sábio. A gente sabe que ele acolheu esse convite. E ele vai buscar amigos em sua jornada na busca de nutrir um viver santo. Eu lembro de uma frase do professor Rui que ele dizia assim para a gente: ninguém vai para o céu sozinho. Essa frase, ele explicava para a gente essa experiência. Então, desse momento em diante, a experiência religiosa de Wesley, gradualmente, ela inclina-se na direção de uma teologia bíblica do cotidiano. Logo após Aldersgate, em maio de 1738, Wesley avança rumo a uma ruptura com aquela mística intimista, quietista, propriamente moraviana, né? Do face a face com Deus. E ele avança um pouquinho mais para um face a face comunitário, e por fim um pouquinho mais para um face a face com o mundo, dando ensejo ao que seria uma eclesiologia que iria se consolidar por meio de uma revolucionária mediação histórica, reconhecida na disciplina de uma prática missionária das sociedades metodistas. Wesley, até aquele instante, antes de 1730, quando ele começou a pôr em prática a decisão de ser um homem de um só livro, ele já havia traduzido e resumido todos os odes, épicos, sátiras, epístolas de Horácio, Juvenal, Homero, Shakespeare, Spencer e Milton. E mesmo depois de 1730, Wesley nem sempre resistiu à tentação, vai dizer o professor Heidegger, de incluir uma curta citação de Horácio ou de outro escritor romano, porque apesar do verdadeiro sacrifício que fez, ao tornar-se homo unius libre, um homem de um só livro, ele não conseguiu abandonar totalmente o seu primeiro amor. Com efeito, a leitura bíblica já é um hábito arraigado desde a sua tenra infância, resultado, é claro, do diligente cuidado da sua mãe Susana no ambiente doméstico e escolar da casa pastoral em Edward, onde a Bíblia fazia parte do currículo, e posteriormente, em razão da sua inclinação natural para as línguas clássicas, latim e grego, que eram bases da vida universitária daqueles dias, Wesley amealhou vigorosa cultura bíblica, teológica e literária. E o seu novo mergulho, então, nas Escrituras, a partir de 1729, 1730, o conduziu a perceber que a pregação era a principal ocupação pública dos apóstolos, dos evangelistas, dos bispos e presbíteros na igreja primitiva. Em pouco tempo, essas reflexões bíblicas o levaram a fazer dessa leitura, dessa descoberta,
Bom, enquanto a gente fala aqui de apóstolo, né, origem, contexto e significado, muito embora a gente tenha consciência de que a noção de adipóstolo para o povo, né, possa ser encontrada em meio à diversidade de escritos wesleyanos, como as notas, as cartas, os hinos de Charles Wesley, inúmeros panfletos dirigidos aos mais variados setores e pessoas com os quais Wesley jamais se recusou a dialogar publicamente, nós vamos nos deter, ainda que de modo bem limitado, apenas no sentido de adipóstolo, contido no prefácio dos Standard Sermons de 1746. Wesley tinha clareza que uma boa pregação ela deveria ser, antes de tudo, suficientemente organizada. E, consequentemente, uma pregação muito bem organizada, ela daria a possibilidade de ser examinada a posteriori como um texto escrito. E na Inglaterra de Wesley, havia uma rica tradição de pregadores que insistiam no fato de que ela deveria ser de viva voz, ou seja, sem um texto diante de si para ser lido. Wesley não escrevia para depois exigir dele mesmo ou de seus pregadores a leitura dos sermões. Mas isso não significava uma defesa do improviso. A época de Wesley é marcada por sobressaltos e convulsões religiosas, sociais e políticas, onde se mantém viva a dinâmica de uma ampla prática discursiva religiosa na esfera pública. Os mais variados paladares teológicos, com seus respectivos púlpitos e estilos de pregação, para as mais variadas e distintas audiências imagináveis, estavam à disposição da população inglesa. É possível considerar, por exemplo, que ao redor da capital Londres, em um único dia, variadas pregações aconteciam. Dependendo da possibilidade de locomoção do ouvinte, ou da ouvinte, seria possível, numa distância não muito longa, deslocar-se para ouvir mais de um pregador ou mais de um tipo específico de pregação em uma mesma região, em curtos espaços de tempo. Nos maiores centros urbanos da época, era possível encontrar ampla variedade de pregação à disposição dos habitantes. Mas, de modo geral, nenhum lugar se comparava à capital Londres. Além disso, em se tratando de pregação, não se restringiam ao reino da oralidade. Muitas pregações geravam impacto não apenas por serem pregadas de viva voz. Algumas eram impressas, trechos ou pequenos sermões. Por exemplo, no funeral de Wesley, o médico que estava lá, junto com as outras pessoas, trouxeram a palavra, o médico trouxe a palavra, terminou o sermão dele, foi impresso, 10.000 cópias foram distribuídas para a população. Muitas pregações geravam impacto não apenas por serem pregadas de viva voz, algumas eram impressas, trechos ou pequenos sermões completos. Tornavam-se notórios na medida em que suas audiências, ao rememorar a pregação, tornavam a mesma pregação relevante em uma nova roupagem interpretativa popular nas rodas de conversa e testemunhos por toda a Inglaterra. Não há um domínio do establishment político e religioso nessa dimensão da oralidade popular e do discurso religioso panfletário. Deste modo, aspas, o vazio deixado no espaço público torna-se oportunidade de empoderamento de novas expressões de religiosidade não autorizadas no limiar da modernidade inglesa. É lugar comum reconhecer que o movimento wesleyano nascente, nesse ambiente de intenso trânsito das ideias inglesas, ideias religiosas, vai fazer notar algumas coisas. Para os críticos do período, por exemplo, gente que se dedica a estudar esse período e fazer crítica, especialmente crítica à religião, como Hobsbawm, a gente poderia citar outros aqui, mas vamos citar Hobsbawm. Algumas características desse intenso trânsito religioso, das ideias religiosas, e sua relação com as massas de trabalhadores negligenciados pelo Estado e pela religião organizada, apresentam as seguintes características. Um núcleo de pobres esquecidos, uma época onde a ciência se acha em crescente conflito com as escrituras, enxurrada de Bíblia, o triunfo das seitas radicais protestantes, pequenas sociedades religiosas transformando o difícil ambiente individualista urbano numa assembleia igualitária e democrática de fiéis, sem hierarquia religiosa ou social, capaz de atrair o homem e a mulher comum. Hostilidade ao elaborado ritual e à doutrinação erudita, que acabava encorajando a profecia e a pregação amadorística. Nesse contexto, Hobsbawm ainda assinala
o decisivo papel desempenhado pelo grande despertar religioso e destaca a pregação de Wesley e o movimento metodista como portadores de uma retórica do salvacionismo pessoal de caráter intensamente irracionalista e emotivo, dando ímpeto para o florescimento e a expansão da dissidência protestante na Grã-Bretanha. Sem dúvida, para muitos estudiosos ingleses, Wesley e o metodismo figuram como uma espécie de quebra-cabeça da história da Inglaterra no século XVIII. Mesmo aqueles que são um pouco mais simpáticos a Wesley, comenta um dos estudiosos que a gente traz aqui, Greyer, muitas vezes acham seu modo de pensar difícil de compreender. E Greyer, citando Frank Baker, o professor Rui também citou aqui, ele arremata dizendo o seguinte, citação de Baker: a verdade deve ser enfrentada, escreve Frank Baker, que Wesley, como a maioria de nós, é um feixe de contradições. Eu não tive tempo de examinar lá o original, mas feixe de contradições é uma expressão de Anne Frank, do diário de Anne Frank, quando ela está às vésperas de ser levada para um campo de concentração nazista. Ela escreve lá para aquela amiga dela imaginária e um dia antes ela tinha colocado essa expressão no diário dela: eu sou um feixe de contradições. Aí no outro dia ela pergunta para a amiga imaginária dela: o que é contradição? Contradição pode ser visto do ponto de vista externo e interno. Do ponto de vista externo, é tudo aquilo que os outros falam de você e você não aceita. Do ponto de vista interno, é aquilo que você sabe que você é, mas você tem medo de mostrar. Então, diante dessa situação, nascem as contradições. E Frank Baker vai falar que Wesley, como a maioria de nós, é um feixe de contradições. Uma coisa interessante, quando a gente lê alguns textos de Frank Baker, e o professor Rui mencionou isso aqui, é a gente pensar esse Wesley menos americano, desse movimento metodista um pouquinho fora desse óculos americano. É lembrar uma anedota que Kevin Van Jozen, que é um teólogo holandês, conta. Ele fala de um casal americano que foi viajar, passar as férias na Inglaterra, e eles foram visitar vários lugares interessantes, e havia lá um cemitério de heróis de guerra. E tinha lá um lugar com as lápides, e tinha lá uma estátua de um cachorrinho, e o casal se aproxima, aí o marido para, olha para o cachorrinho, que bonitinho, aí ele olha para o lado, tem uma lápide e ele fala assim: meu bem, corre aqui, que coisa estranha, corre aqui, corre aqui. Aí a esposa chegou correndo, olhou, veja que coisa estranha, enterraram 2 pessoas aqui na mesma cova. Como, meu bem, você deve estar enganado? Meu bem, que está escrito na lápide: aqui jaz o pastor e o teólogo fulano de tal. Enterraram 2 pessoas. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de Wesley, a gente está falando de um sacerdote anglicano. E a característica do sacerdócio anglicano, por natureza do ofício, é ser um sacerdócio público. O sacerdócio anglicano é um sacerdócio público. Wesley não tem que ficar discutindo se ele é pastor, se ele é teólogo, se ele é mais teólogo, se ele é mais pastor. E essa contradição não vai para dentro do movimento metodista e ela não aparece na pregação metodista. Nós, infelizmente, herdamos essa contradição. Na verdade, ela só forma teólogo, não forma pastor. A gente, às vezes, precisa se libertar disso para entender a nossa própria identidade. Num período de intensa fermentação eclesial, que por razões contextuais tendem a apresentar certa debilidade em seu teor e rigor teológico sistemático, o movimento metodista não foge a algumas caracterizações críticas do período. Contudo, mesmo em meio a fragilidades teológicas, o nascente movimento metodista sinalizou, nas palavras do professor José Carlos de Souza, uma eclesiologia não sistemática, mas sistematizadora. Na vitalidade teológica do conceito de eclesia, pequenos grupos voluntários de crentes vivendo sobre a palavra e buscando que a vida de disciplina fosse um fermento de santidade dentro da grande congregação de batizados, a prática de disciplina comunitária, o teor doutrinário dos sermões de Wesley, entre outros, é claro, textos importantes na direção teológica do movimento metodista, davam uma sustentação possível para o dia a dia da missão de reformar a nação, particularmente a igreja. Desde o início até o final de sua vida, Wesley não alterou o que categoricamente definiu no prefácio aos sermões como eixo central da sua motivação teológica de seu público-alvo. Escrevo como geralmente falo, isto é, para o povo, ad populum, a massa humana, para aqueles que nem apreciam nem compreendem a arte de falar, mas que são, não obstante, juízes competentes daquelas verdades necessárias à felicidade presente e futura. Ambiciono a verdade simples para o povo simples.
Wesley parece lançar mão de um tom aparentemente irônico ao utilizar expressões do latim em um manual de orientação para pregadores leigos. Como comenta Altler, tem-se a impressão de que algo estaria fora de lugar com respeito ao uso de adipóclo, para o povo, e ao uso de homo unius libri, homem de um só livro. O que tal uso poderia nos dizer? Altler recorda que não havia apenas um eco de um uso clássico do termo na maneira como Wesley lança mão de tais expressões latinas. Na verdade, havia uma longa tradição de estilos e retórica na Inglaterra no que tange em particular a prática da pregação pública que o próprio Wesley conhecia muito bem. De modo especial, Wesley considerava as questões de estilo e retórica sob um ponto de vista moral e até mesmo uma questão de orgulho nacionalista, ao se manter alinhado ao uso do inglês e à manutenção de uma linguagem simples e modesta na pregação. Então, o que aparentemente parecia estar fora de lugar, na percepção de Albert Altler, é na verdade reflexo de uma proximidade do modo como Wesley convivia com algumas populações de seu tempo. Entre outras coisas, ele estava bastante familiarizado com as distinções elaboradas pelo conhecido bispo de Lincoln, Robert Sanderson, e com os escritos contidos em seus 36 sermões de 1689, onde se encontravam as divisões de estilos de sermões distinguidos em 4 categorias: a de aulam, a de magistratum, a de clero e a de populum. Indica aos leitores simples e aos mais versados, homo unius libri e a de populum, indica aos leitores simples e aos mais versados que Wesley não escreve simples porque lhe falta conhecimento ou habilidade. Ele tinha sido lector em grego, lógica e filosofia. Wesley tinha presidido os debates públicos no Lincoln College. Ele era especialista em debate público, ele presidia os debates públicos. Especialista em lógica formal e retórica e mantinha vários pontos como pregador nas várias capelas da universidade. Então, na breve afirmação de Wesley sobre a massa humana, no prefácio aos Standard Sermons de 1746, nós podemos observar que não se trata de um grupo anônimo, Bulk of Mankind, massa humana, povo. Implicitamente aqui, parece que ele se refere aos seus pregadores leigos, a quem é dirigido o texto dos sermões. E tem em mente também o povo metodista, a quem será dirigidas as orientações bíblico-teológicas, a sã doutrina, no primeiro plano. E de um modo mais amplo, aqueles que, desprezados e esquecidos pela igreja e pelo Estado, seriam alcançados pelo poder revolucionário da graça justificadora e santificadora pregada pelo movimento metodista. Wesley não afirmou nessa ocasião que a de populum caracteriza o seu modo costumeiro de pregação pública. Não. Ele se refere objetivamente apenas ao modo de falar e escrever. Falo como escrevo. Ele não disse, eu prego a de populum. Não fala isso. Contudo, comparando o enunciado do prefácio dos sermões de 46 a uma carta dirigida a um de seus pregadores leigos, Wesley comenta sobre seu estilo na escrita e na pregação. Aí ele fala de pregação mesmo. Então entendemos que tal comentário nos ofereceria talvez indícios de que o ad populum é aplicado também ao modo da pregação pública. Ou seja, tanto Wesley como os lay preachers, os pregadores leigos, eles deveriam, aspas, pensar como sábios e falar como os homens simples. Aí vem a citação. Em 1764, Wesley escreveu a Samuel Curley sobre seu estilo na escrita e na pregação. Em outras coisas, ele disse, ele está falando com esse pregador, a clareza em particular é necessária para você e para mim, porque devemos instruir as pessoas com pouco entendimento. Portanto, acima de tudo, pensamos como sábios, nós devemos falar como vulgar. Devemos constantemente usar poucas palavras comuns e fáceis, aquelas que são apropriadas, puras, que a nossa língua nos oferece. Wesley e seus pregadores leigos estavam conscientes de um padrão doutrinário homilético. Não é nosso objetivo aqui, eu não estou doido, diante dos maiores especialistas aqui da nossa igreja, não é nosso objetivo abordar as questões relativas às técnicas retóricas ou ao cuidado formal no tocante ao teor homilético, utilizado por Wesley no preparo dos pregadores leigos. Sobre esse tema, há estudos específicos que, inclusive, tratam sobre a prosaica fama de Wesley como bom pregador. O professor Scarus tem um blog dele, tem textos dele, traduziu
tratado sobre essa questão do professor Heisenberg, está muito fácil, está muito acessível. Clica lá que você vai aprender bastante. Então, nesse assunto, em particular, Heisenberg examina com parcimônia a fama de notável pregador, da perspectiva do imaginário confessional. Ele indaga, entre outras coisas, sobre quais seriam as bases de sustentação dessa crença, lançando luz sobre as fontes históricas que justificariam ou não tal reconhecimento. Agora, nos princípios e práticas da pregação de Wesley, ele comenta do ponto de vista de Douglas, Heisenberg faz esse comentário, sobre como podemos acolher os comentários de Wesley acerca do que o pregador deve fazer ou evitar. E ele recorda que tais conselhos não podem ser considerados como tácita representação objetiva e inequívoca daquilo que o próprio Wesley era ou fazia, ou mesmo serem tomadas ao pé da letra como uma descrição reflexiva e conclusiva do que representou e ainda representa no nosso imaginário o movimento metodista em termos da prática da pregação pública na Inglaterra do século XVIII. Muito já foi dito e ainda carece de investigação a esse respeito. Pregação pública popular, O significado e alcance da pregação evangélica na Inglaterra, e particularmente o papel desempenhado pela pregação leiga metodista no contexto inglês, ainda padecem de um olhar mais adequado, a fim de que possamos desenvolver uma compreensão mais enriquecedora da nossa prática eclesial missionária contemporânea. A prática da pregação em Wesley não escapou ao olhar crítico do historiador, que o vê como um homem com altos ideais religiosos e com uma típica atitude de um espectador imaginário de si mesmo, quando o assunto é pregação pública. Em outras palavras, nem sempre Wesley refletiu em sua prática pessoal os pormenores da sua própria descrição com respeito a uma performance do pregador ideal. Além disso, é preciso reconhecer que não tem sido suficientemente enfatizado no curso da leitura e interpretação do desenvolvimento do Grand Revival o papel, ainda que indireto e modesto, dos pregadores leigos metodistas. Nas palavras de John Simon, citadas por Wilder em sua defesa de doutorado no New College, na Universidade de Edimburgo, em 1948, onde se descreve o início da obra metodista em Midlands, e onde é dado especial destaque ao trabalho realizado por John Nelson, um dos grandes expoentes da pregação leiga metodista, nós lemos que, aspas, ainda que se faça justiça à importância direta de Wesley na evangelização das cidades, esses estudos falharam em dar um valor suficiente às influências indiretas da forma dos pregadores leigos. Como ele bem observa em sua pesquisa, e novamente citando Simon, não era possível ler a obra de Thomas Jackson, a vida dos primeiros pregadores metodistas, leigos, sem se dar conta de que em muitas partes da nação as sociedades originais foram congregadas e se mantiveram reunidas graças ao trabalho de leigos. Então, naqueles dias, pensando um pouquinho na praça, poderia ser considerado absolutamente subversivo e perturbador da ordem certos pregadores levantando a sua voz ou publicando seus sermões na Inglaterra do século XVIII. Porém, é bom recordar que em matéria de perturbação da ordem, os pregadores ingleses já eram velhos conhecidos da população. Pregadores e pregação na história da Inglaterra, nem sempre estiveram associadas à ideia de avanço do Evangelho ou esperança de dias melhores. Em muitos aspectos, o púlpito dava publicidade e visibilidade a temas e assuntos que mobilizavam os ouvintes não apenas em relação ao conteúdo da mensagem redentora do Evangelho. Muitas vezes, o púlpito era utilizado para pregar a Cristo, ensinar novas doutrinas, introduzir novas práticas, articular novas visões e conduzir os ouvintes a adotá-las. Minimizar ou mesmo subestimar a força de um discurso religioso eivado de um potencial popular reformista e de uma dramática memória subversiva de tradicionais pregadores populares ingleses não faria justiça ao modo de compreender o tema do ad populum wesleyano e como a pregação era capaz de mobilizar e impulsionar o rumo de importantes decisões na esfera política, social e econômica da Inglaterra. Nas palavras de Michael Pasquarello, é possível perceber um misto de medo e confiança na força e eficácia de uma pregação, ao observar, por exemplo, o esforço empreendido na Inglaterra no século XVI para tentar unificar, controlar e disseminar, através de um único livro,
uma visão homogênea e harmoniosa da fé evangélica, sob os auspícios de um reinado ainda precocemente instaurado, em nome da supremacia real e do fervor nacionalista. Nesse contexto, há de se considerar uma latente preocupação com o conteúdo e a forma da pregação, de um lado, e de outro lado, a recepção e o modo de interpretação e reinterpretação desta mesma pregação. Por essa razão, o primeiro livro de homilias, 1546, continha 21 sermões que podiam ser lidos no púlpito para assegurar que o povo ouvisse na ocasião uma interpretação sólida das doutrinas ortodoxas, não importando a insuficiência homilética e doutrinária do pregador ou cura da paróquia. Quando Wesley, então, ele vai organizar pela primeira vez os seus sermões para a publicação, ele não estava sendo nada original. Esforço semelhante, como acima já descrito, já havia acontecido um século antes. Durante o reinado de Isabel, foi publicada uma coleção de homilias, que poderiam ser lidos pelos sacerdotes da igreja anglicana, ao invés de pregar seus próprios sermões, em razão de possíveis fragilidades de conhecimento teológico, ou então, como guia, Então a gente não pode afirmar que os sermões jamais fossem lidos em público ou em púlpitos, mas como texto para ocasiões gerais, cabe afirmar que poderiam habilitar pregações no ambiente formal e informal, tanto na paróquia, na praça, no parlamento, no campo de batalha, em qualquer lugar. Na memória do povo inglês, não estavam apagadas as permanentes tensões entre religião e política desde a chegada do cristianismo na Inglaterra. O cristianismo ele foi introduzido na Inglaterra no século VI por Santo Agostinho de Cantuária, cuja estratégia era convencer o rei Saxão Ethelberto, sua esposa, a rainha Berta, era cristã. Os monarcas ingleses têm, desde então, um papel importante nos assuntos religiosos das ilhas britânicas. A relação entre religião e política, com certeza, não estava livre de atritos. A confrontação de Thomas Baker com Henrique II, o compromisso de Anselmo na controvérsia sobre a investidura, isto é, se um leigo poderia investir num clérigo como símbolo do seu ofício, o sermão de John Paul contra Ricardo II, e uma quantidade de outros incidentes mostram que havia uma tensão contínua entre igreja e coroa. A tensão permanente entre religião e política nos dias de Wesley é, sem dúvida, um capítulo à parte. A gente pode lembrar, por exemplo, o fato de que a Bíblia exerceu um importante papel na formação do nacionalismo inglês e na afirmação da supremacia da língua inglesa, em uma sociedade na qual, entre os séculos XI e XIV, predominou o francês falado pelos normandos. A tradução da Bíblia para o inglês foi contemporânea à disseminação da nova invenção da imprensa. A Bíblia impressa foi algo muito diferente da Vulgata manuscrita. A Bíblia vernacular era propriedade de todos os leigos alfabetizados e pregadores protestantes radicais, tentaram estender o seu conhecimento a todos os níveis da sociedade. No século XVII, a Bíblia era aceita como elemento central a todas as esferas da vida intelectual. Não era um livro religioso, no sentido moderno e restrito da palavra religião. Os pais de Wesley, Samuel e Susana, ao contrário de seus avós, eram partidários conversos ao estilo de underground conformista. O pai de Samuel, John Wesley, tinha sido destituído de sua paróquia pelo bispo de Bristol no século XVII. Susana, filho de Samuel Annesley, um conhecido ministro não conformista de Londres, no final do século XVII. Tanto Samuel como Susana, quando jovem, se converteram à igreja estabelecida. Como geralmente acontece, essa mudança de lealdade foi acompanhada de fervor por sua nova posição. Eles se tornaram ardentes adeptos da igreja estabelecida e também ardentes Tories, os não conformistas. Eram chamados de Whigs, eles eram conformistas, Tory, partido político conservador. A conversão de Susana e Samuel demonstra o mal-estar instalado na memória do povo inglês em relação aos desdobramentos inesperados da reforma de Oliver Cromwell e seus seguidores radicais que culminaram na execução em praça pública de Carlos I. Reforma que mais tarde seu herdeiro Ricardo tentaram conduzir sem sucesso. Na verdade, a tão sonhada liberdade religiosa não promoveu todos os efeitos e benefícios esperados e não poderia prever os efeitos colaterais. Os sintomas desse mal-estar podem ser constatados no fato da restauração da monarquia com Charles II, convidado a retornar ao trono pelo próprio parlamento. Então, o receio de um medo justificado em relação ao passado tão sombrio, marcado por violência e radicalismo em nome de Deus, da Bíblia e da pregação inflamada pública, marcou a formação religiosa e intelectual de Wesley e até certo ponto foi determinante na leitura que ele fazia sobre o papel da pregação metodista e do que poderia representar o ofício dos pregadores leigos naquele momento. Quando buscamos definir em Wesley a noção de ad populo,
formal entre pregação oficial erudita de um lado, pregação heurística artesanal de outro lado. Com efeito, ad populum é forjado em meio aos encontros e desencontros de uma linguagem oficial paroquial dirigida a um público específico e uma linguagem pautada na normatividade discursiva do livro de oração comum e no texto oficial dos homilias. Ao mesmo tempo, ad populum acontece na dimensão da linguagem popular, desautorizada, invadindo, por assim dizer, o espaço público, sem os limites de uma audiência específica e sem a sanção sacerdotal do estabelecimento religioso. Há, por assim dizer, uma circularidade envolvendo delineando os contornos próprios de uma pregação popular metodista, que está aí nascendo, está em processo de desenvolvimento. Então, em última análise, o ad populum não se confunde com um mero recurso retórico ou uma espécie de complacência para com as massas esquecidas pelo estabelecimento. Desse modo, a gente pode dizer e afirmar que, antes de tudo, que ad populum é uma expressão direta da teologia wesleyana acerca da fé cristã, que é elaborada não apenas para o povo, mas junto ao povo, à luz da palavra de Deus e na força do Espírito Santo, para que vidas, famílias, a praça, a igreja e a nação possam ser reformadas. Tinha mais algumas coisas para dizer, eu vou parar por aqui. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.